Que a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade, quero fazer a leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1 e o verso de número 8, que nos diz assim as Escrituras: Então lhe disseram, declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens e qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Prosseguimos então com a programação Manancial desta semana. Quero discorrer um pouquinho sobre o tema Que ocupação é a tua? Foi o questionamento destes marinheiros que fizeram para o profeta Jonas. Hoje o nosso programa vai versar sobre, vamos meditar um pouco sobre essa indagação que estes homens fizeram para Jonas. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério do profeta Jonas, sobre o ministério profético de Jonas, este profeta que viveu mais ou menos nos dias do profeta Eliseu. O seu ministério se dá como que dando um pouco depois do exercício ministerial profético de Elias, não é? Para a gente se situar assim com mais clareza no contexto histórico da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Jonas, ele realizou o seu ministério profético por volta do ano 8º antes de Jesus Cristo, e o período do exercício do seu ministério profético se deu no tempo do rei de Israel, Jeroboão II. Foi um mau rei em Israel. Pois bem, situada aí o contexto histórico, né, na realização, eu quero trilhar com você, amado telespectador, exatamente falando um pouco sobre este ministério, sobre este homem, não é, que é tão conhecido, né, da sociedade, de todos nós aí no meio cristão, nas pessoas que têm um certo relacionamento com a Bíblia. Com certeza já se depararam com a história do profeta Jonas, e de forma muito popular, Jonas é o profeta que foi engolido por uma baleia. Na verdade, a Bíblia não fala que é uma baleia, fala que é um grande peixe, mas popularmente as pessoas dizem que este peixe, grande peixe, é uma baleia. Nós vamos trilhar um pouquinho e vamos meditar juntos, né, neste questionamento. Jonas recebe da parte de Deus uma missão, Qual era a missão que Jonas havia recebido da parte de Deus? Exercer um ministério profético. Exercer um ministério profético fala de uma mensagem que ele portava da parte de Deus. Um profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que tem a palavra de Deus nos seus lábios, é aquele que vai comunicar a voz de Deus, a mensagem de Deus, a orientação de Deus, ou no sentido de consolar, ou no sentido de exortar, ou no sentido de disciplinar, enfim, ele é portador da mensagem de Deus. Este é o exercício de um profeta, ministerial de um profeta. Jonas havia recebido das mãos de Deus, ou da parte de Deus, esta missão, este chamado, esta vocação, esta eleição. Jonas foi escolhido por Deus. E agora, uma vez que ele havia recebido de Deus a mensagem, a ordem de Deus é: você vai levar esta mensagem à cidade de Nínive, aos ninivitas. Era uma cidade de aproximadamente
120 mil habitantes. Não era uma pequena cidade, era uma média cidade, de médio porte. Muitas pessoas lá estavam. E todas elas, aos olhos de Deus, e toda aquela população, aos olhos de Deus, estavam numa caminhada ou numa conduta de iniquidade. E Deus disse: se esse pessoal não se converter a mim, se este pessoal não se arrepender, estes serão destruídos. Mas para que isso acontecesse, era necessário que primeiro eles tivessem a oportunidade de conhecer a Deus, de se aproximar da presença de Deus. Precisavam saber a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, conhecer a misericórdia de Deus. Então, nesse contexto espiritual, neste contexto, nesta situação, neste momento histórico espiritual, Deus então levanta Jonas com essa missão. Ele era um profeta, Deus precisava transmitir, levar a sua palavra, não é? Deus se utiliza de instrumentos, de mensageiros, de pessoas para comunicar a sua palavra, E um grande exemplo de que Deus desce ao nível dos homens é quando ele envia Jesus Cristo. O Verbo, o Deus Filho, assume a forma humana, o Verbo encarnado, e numa linguagem humana, na dimensão humana, no nível humano, o Evangelho do Reino de Deus nos é trazido, nos é anunciado. Assim foi que Deus então tensionou realizar com relação a esta grande cidade, ou a esta cidade chamada Nínive, que tinha aproximadamente 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Por que a mensagem fora trazida? Por que a palavra de Deus deveria ser proclamada? Porque eles precisariam saber o sentimento de Deus, conhecer quem era Deus, para vivenciar ou para ter a oportunidade de fazer a sua escolha, se iriam obedecer a Deus ou se não, e continuariam a não obedecer a Deus. E aí, o juízo que fosse enviado sobre a cidade, eles estariam de forma muito consciente a respeito da escolha que haviam ou haveriam de fazer. Jonas então recebe da parte de Deus esta missão, esta ordem, este preceito, mas Jonas, ele simplesmente negligencia a sua responsabilidade, o seu chamado, a sua vocação. Ele simplesmente, sendo portador da voz de Deus, da palavra de Deus, ele toma um outro rumo, toma uma outra direção. O capítulo de número 1 e o verso 1, olha o que diz as Escrituras. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, verso 3, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja, o homem, quando está longe da presença do Senhor, ele está fora do plano de Deus. Ele não está na vontade de Deus. Ainda que Deus tenha para com ele um propósito, um projeto, não é? Um sonho, um planejamento, um plano para realizar nele e através dele, o homem longe da presença do Senhor, como diz aqui a Escritura, está fora da vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Jonas fosse para Tarsis? Não, absolutamente. O verso anterior fala qual era o plano de Deus. Levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha vontade. O plano de Deus, então, que Deus havia estabelecido para Jonas, é que ele fosse a Nínive, para ali pregar a sua palavra, para ali disseminar a sua palavra, anunciar a sua palavra, que nessa sua palavra estava manifesta a sua vontade. Jonas simplesmente negligenciou, se omitiu da sua responsabilidade, ou melhor, fugiu da sua responsabilidade, e aí o texto nos diz que Jonas então
vai para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Eu quero nesta noite, ou nesta oportunidade que você me assiste, chamar a sua atenção e quero com você meditar sobre esta atitude de Jonas, sobre esta atitude de Jonas. Veja, Deus havia escolhido Jonas para o ministério profético, ou para o exercício do ministério profético na sua presença. Na sua presença. Convém que nós atentemos para esta escritura sagrada, porque Deus, no seu plano eterno, na sua soberana vontade, na sua soberania, Ele tem escolhido homens, escolhido mulheres, não é? Veja bem, analisa comigo, quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, eu e você que me assiste nesta oportunidade, dentre milhões de espermatozoides que haveriam de fecundar o óvulo, nós, né, o nosso espermatozoide foi fecundou o óvulo de nossa mãe, e nós viemos à existência, já passamos por uma escolha, fomos escolhidos, fomos separados, viemos ao mundo e exercemos a nossa vida sobre a terra e vivenciamos, né, a nossa passagem sobre a terra dentro de um plano de Deus, dentro da vontade de Deus. Se Deus assim estabeleceu para conosco, é porque Ele tem um plano para as nossas vidas, é porque Ele certamente tem um projeto, e é este projeto, ou é nesse projeto que nós precisamos estar envolvidos, aplicados, empenhados, com muita sensibilidade e perspicácia, ouvindo a voz de Deus, atentando para o falar de Deus conosco, nos trazendo as suas orientações. Jonas foi escolhido como profeta de forma muito direta, de forma muito assertiva. Deus olhou para Jonas e disse: você vai ser um profeta na minha presença, vou te usar, as minhas palavras eu vou pôr nos teus lábios. Deus confiou a este homem este ministério tão importante, tão nobre e de tão grande excelência, né? Tão grande excelência. Simplesmente Jonas negligenciou, não é? Deus falou com Jonas e Jonas negligenciou a voz de Deus. Eu quero então, fazendo aqui uma aplicação desta palavra, o que isso tem a ver comigo, talvez você esteja aí se perguntando, essa história de Jonas, o que tem a ver comigo? Tem a ver conosco, porque nós existimos num plano de Deus, na vontade de Deus, num projeto lindo, extraordinário e excelente de Deus. Eu não me canso e não cesso de dar graças a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado de viver na presente dispensação, nos dias da atualidade, viver uma vida de relacionamento com Ele. Ele tem me dado o privilégio de poder passar por uma universidade, de ter a experiência de estar entre companheiros, colegas de sala de aula. Ele tem me dado o privilégio de ser um pregador da sua palavra. Tem me confiado um grupo de pessoas, um rebanho de discípulos do Senhor, ovelhas do Senhor, não é? Da qual sobre os meus ombros pesa a responsabilidade de trazer permanentemente, de ministrar permanentemente uma palavra sadia, uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz, que é a palavra santa de Deus. Eu tenho em Deus o privilégio de viver em uma família abençoada, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus. Eu tenho a alegria de diariamente me assentar ao redor da minha mesa e com a minha família fazer as minhas refeições. Eu sou grato a Deus por tantos benefícios que Ele tem me concedido. Ele me estabeleceu, Ele me trouxe a vida e com certeza nesta vida que Deus me trouxe, Ele estabeleceu